Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, essa semana saiu um collab do podcast com outro podcast chamado Espaço Indecifrável. Quem não ouviu ainda, dá uma batida lá, vai lá dar uma procurada, que você vai gostar. É um episódio bem descontraído. Quem quer ouvir um pouco mais da minha voz, vamos dizer assim, normal, a de não contar histórias, é só ir lá, dar uma ouvida. E assim, eu tô conversando lá com o host, né, o Karim. Cara, super gente boa, a gente fala umas histórias ali de ficção e de realidade, além de alguns comentários além do assunto em si. Então assim, convido todo mundo a quem gosta do podcast, quer conhecer também um podcast muito legal, ir lá dar uma olhada, tá bom? Vamos pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo do Terror. Sobre o Mundo Terror. Atenção, compradores! Por favor, vão para o fundo da loja imediatamente. Minha esposa olhou pra mim e me questionou que o correto deveria ir pra frente da loja pra pagar e não pra ir pros fundos. Eram 8h50. Faltavam 10 minutos para o horário de fechamento. Tínhamos trazido nossos 2 filhos nessa excursão noturna ao mercado, na esperança de gastar um pouco da energia. Ao invés disso, eles apenas tiveram acesso de raiva por novos Legos e Hot Wheels. Foi um completo desastre. Mas, aparentemente, o desastre estava só começando. Por favor, vão para o fundo da loja imediatamente. Isto não é um teste. Olhei ao redor, mas os outros compradores estavam tão confusos quanto eu. Uma senhora idosa olhou para o teto, franzindo o rosto. Uma mulher de cabelos escuros empurrava o namorado na loja com uma cara de interrogação, empurrando um carrinho cheio de materiais de jardinagem. Um senhor de idade falou alto que estava anunciando um furacão hoje pela manhã, passando perto da cidade e que provavelmente estava alcançando a loja. Um tornado. Definitivamente estava uma tempestade lá fora. Eu tinha visto as nuvens negras vindo do leste mais cedo, mas não parecia tão ruim. Não fiquem ao ar livre. Repito, não fiquem ao ar livre. Houve uma pausa. Depois houve uma explosão de som quando todos começaram a se mobilizar. Carrinhos rolando, vozes em pânico, pés batendo no chão. Não. Isso não pode estar acontecendo. Eu corri pelo corredor de brinquedos, Tucker em meus braços. Minha esposa e Jackson me seguindo. 3 voltas de zigue-zague e então estávamos na área de eletrônicos. Olhei para as TVs na parede e me imaginei nós 4 embaixo sendo esmagado por elas. Fique longe de janelas e portas e não tente sair da loja. Minha esposa olhou para mim e perguntou com a voz trêmula se era seguro estar aqui. Eu balancei a cabeça afirmativamente, mas ela não parecia com tanto medo. Ela era uma daquelas mulheres que não se abalam por muita coisa. Então, em uma fração de segundos, ela se levantou e disse que grandes áreas abertas não eram boas, e queria verificar lá atrás para ver se havia uma sala de descanso ou algo assim, e pediu pra gente esperar ali. Eu só balancei a cabeça e segurei as crianças. Com os braços trêmulos, sentei-me no chão entre 2 prateleiras de videogames. Tucker chupou uma mamadeira em meus braços enquanto Jackson começou a rir. Perguntou se o tornado iria atingir a loja e se tudo iria voar bem rápido. Ele perguntou com um grande sorriso bobo no rosto. Eu não sei. Um tornado da vida real, como você vê nos filmes, devastando nossa cidade. Era tão incompreensível. A gente era nativo de Nova York e a gente foi transferido para Indiana há apenas 6 meses atrás. Eu nunca estive em um tornado em toda a minha vida. Minha esposa apareceu de volta para o campo de visão, dizendo que estava tudo trancado, juntando-se a mim no chão. Mas depois disse que Fairview era uma cidade grande e as chances daquilo atingir aquele mercado eram muito baixas. Ela se sentou cabisbaixa, se culpando, dizendo que nunca deveria ter nos levado até lá. Eu passei o braço ao redor dela. Eles deveriam ter nos avisado, meu bem. Como um alerta de emergência em nossos telefones, ou uma sirene de tornado, ou alguma coisa assim. Não é sua culpa. A voz soou novamente pela loja. Não fique ao ar livre, não fique visível. Isso inclui câmeras de segurança. Por favor, vá para um local que não seja visível para nenhuma câmera.
Eu fiz uma careta. O que isso tem a ver com tornados? Uma sensação de desconforto na boca do estômago. Olhei para cima e vi vários globos pretos descendo do teto, escondendo as câmeras lá dentro. Acho que deveríamos ouvi-los e sair de vista, eu disse. Segurei a mão de Jackson. Minha esposa pegou o Tucker e corremos para o corredor central. A loja era uma visão assustadora, carrinhos de compras abandonados, tortos no corredor, cheios de tudo, de tortas e baterias e plantas. Passos ecoaram pela loja de pessoas invisíveis enquanto encontravam seus novos esconderijos. Desviamos de um carrinho de compras cheio de refrigerante, vasculhamos utensílios de cozinha e paramos no corredor de decoração de Páscoa. Havia uma câmera no corredor central, mas enquanto ficássemos no meio do corredor da Páscoa, seríamos invisíveis. Nós 4 nos agachamos no chão, ao lado de alguns coelhinhos de Páscoa com cara de maluco, e Jackson choramingou que estava com fome. Shhh, não fala nada, meu bem. Peguei um saco de ovos de chocolate coloridos e o abri. Aqui, coma isso. Eu sussurrei colocando-os em suas mãos. Então, me recostei nas prateleiras de metal ofegante. Mas eu não tive muito tempo para descansar. Um grande gemido metálico no alto, e então a voz veio novamente pelos alto-falantes. Fique longe dos corredores com alimentos. Se você tiver comida com você, deixe-a e vá para um novo esconderijo. Se você tiver feridas abertas, cubra-as com roupas. Quê? Isso não fazia sentido. Isso não tinha nada a ver com manter-se seguro em um tornado. Minha esposa sussurrou para mim que deveríamos sair dali enquanto começava a se levantar. Mas o tornado... Ela olhou fundo nos meus olhos e disse que não achava que isso fosse um tornado. Ela me olhou mais fundo ainda e perguntou se eu via ou sentia algum tipo de vento. Eu escutei, mas tudo que eu ouvi foi silêncio. Nenhum vento uivante, nenhum chão tremendo, nenhum projétil ressoando contra o telhado de metal. Talvez ainda esteja chegando. Eu sei o que eles estão dizendo. Não faz nenhum sentido, mas sair daqui é loucura. Ela agarrou a mão de Jackson enquanto segurava Tucker em seus braços, se levantou e começou a andar. Meu bem, eu não acho que seja uma boa ideia. Mas as próximas palavras do interfone me fizeram mudar de ideia. Assuma a posição fetal e coloque as mãos na cabeça. Feche os olhos e não os abra por nenhum motivo. Vamos. Começamos a correr e corremos pelo corredor central, que se danem as câmeras. A porta de saída apareceu na nossa frente. Um pequeno retângulo preto assomando a distância. E à medida que nos aproximávamos, vi que minha esposa estava certa. Havia uma árvore na beira do estacionamento, sob um poste de luz, e estava perfeitamente imóvel. Continuamos correndo, passando pela área de roupas, passando pelos lanches, alinhados nas filas do caixa. Corri em direção às portas de vidro deslizantes, o mais rápido que minhas pernas conseguiam. Quase lá. E quando chegamos, as portas não abriram. Não. Bati meu corpo contra a porta. Ela chacoalhou embaixo de mim. Eu tentei apertar meus dedos no espaço entre eles para tentar separá-los. Eles não se mexeram. Eles nos trancaram, eu disse. Jackson choramingou dizendo que queria ir para casa. Tucker também estava começando a ficar agitado, fazendo pequenos barulhos como se estivesse prestes a começar a chorar. Eu me virei. E então foi quando eu vi. Era um funcionário do mercado. Ele estava sentado no chão, no final de um dos corredores do caixa, de costas para nós, vestindo um familiar colete azul com uma estrela dourada. Ei, deixa a gente sair! Ele não respondeu. Tá me ouvindo? Eu não me importo se lá fora tá uma porcaria de um tornado. Destranque a porta agora e deixa a gente sair. Mais uma vez ele não disse nada, mas do silêncio eu pude ouvir alguma coisa. Um som úmido e estalante. Olhei para um homem ligeiramente curvado, ainda de costas para mim. Ele estava comendo alguma coisa. O alto-falante então ganhou vida. Atenção! Por favor, não fale com nenhum funcionário do mercado. Meu sangue gelou. O som de batida parou e então, lentamente, o homem começou a se levantar. Ele colocou as palmas das mãos na esteira e empurrou para cima. E pude ver que eles estavam manchados de sangue. Recuei, mas minhas pernas pareciam estar se movendo através de um tonel de mel. Não. Dedos se fecharam em volta do meu braço e minha esposa me puxou. Corri atrás dela, entrando mais fundo na loja. Tucker olhou para mim por cima do ombro e Jackson correu mais rápido que seus pezinhos permitiam. Eu estava vagamente consciente do som do tapa atrás de mim,
mas eu não ousei olhar para trás. Minha esposa correu para a área de roupas e eu cambaleei, desviando das prateleiras circulares de camisetas e monstruários de madeira com roupas de bebê. Ela derrapou até parar e entrou na área de provadores, apontando para um dos quartos. Entramos e trancamos a porta. Jackson começou a chorar. Jackson, presta atenção, eu disse, agachando-me ao nível dele. Você precisa ficar absolutamente silencioso. Não diga uma palavra, ok? Jackson olhou para mim, depois para a mãe dele. Então ele assentiu e sentou-se no chão. Minha esposa pegou o celular e disse que tentaria ligar para minha agência. Ela bateu na tela e depois franziu a testa. O que foi? Ela disse que não tínhamos nenhum sinal ali dentro. Agarrei Jackson e o puxei para longe da porta. Nós 4 nos amontoamos em um canto e eu prendi a respiração. Sob a fresta da porta do provador, pés de homens com sapatos pretos. Eles lentamente deram um passo à frente, entrando no provador. Não se mova, eu sussurrei, segurando Jackson. O homem deu mais um passo. Não faça barulho, não se mova, não. Tucker soltou um grito suave. O homem parou. Seus pés se viraram, apontando para nós. Não. Tucker soltou outro grito, dessa vez mais alto. Minhas unhas cravaram-se na mão da minha esposa. Uma mão apareceu. Lentamente pressionou contra o chão, manchado de sangue. Então, seus joelhos apareceram quando ele se abaixou até a abertura. Será que ele poderia caber lá embaixo? A lacuna não era pequena, era como a porta de um banheiro. Se ele se achatasse contra o chão, haveria uma chance que ele coubesse embaixo. Observei com horror quando seu abdômen apareceu, seu colete azul do mercado, enquanto ele abaixava o corpo no chão. Então, ele enfiou o braço sob a abertura e varreu-o cegamente pelo chão, como se tateasse por nós. É isso, a gente ia morrer. E então, ele baixou a cabeça. A cara dele... Meu Deus, havia algo terrivelmente errado com seu rosto. Ele sorriu para nós com um sorriso impossivelmente largo, mostrando dentes manchados de sangue. Sua pele era tão pálida que era quase azul. E seus olhos, eles eram brancos como leite, sem pupilas ou íris. E no momento que eu abri minha boca para gritar... Atenção, compradores. Por favor, vão até a frente da loja e façam suas compras finais. Fecharemos em 10 minutos. O quê? Então, antes que eu pudesse reagir, algo invisível tirou o homem de vista. Um estranho som arrastando-se seguiu, como se alguém estivesse arrastando seu corpo para fora do provador. Olhei para a porta, tremendo, enquanto os gritos de Tucker ecoavam em meus ouvidos. Mas aquilo não voltou. E em 10 minutos, o burburinho habitual do mercado voltou. Vozes, passos, rodas de carrinhos de compra rolando pelo chão. Tremendo, finalmente me levantei e destranquei a porta. A loja parecia completamente normal. As pessoas faziam fila nas caixas registradoras, colocando suas mercadorias nas esteiras. Os funcionários escaneavam etiquetas e imprimiam recibos. As pessoas caminharam em direção às portas de vidro, e quando fizeram, elas se abriram. Enquanto caminhávamos lentamente em direção à saída, avistei o homem mais velho que nos avisou sobre o tornado mais cedo. O que aconteceu? Eu perguntei, incapaz de evitar que minha voz tremesse. Ele encolheu os ombros e disse: Acho que o tornado não nos acertou. Que milagre, hein? Ele nos deu um sorriso e desapareceu pelas portas de vidro, entrando no escuro da noite.